Olá, eu sou a Eva de Jesus e a partir de agora você está comigo aqui na Rede TV do Espírito Santo. No quadro de hoje, o poder do despertar e se empoderar, eu vou falar da importância do autoconhecimento. Muitas pessoas acreditam que uma vida financeira saudável depende apenas de fatores externos, um bom salário, vários investimentos ou até mesmo sorte. Mas será que é isso mesmo? A verdade é que entendimento mais valioso não está fora, e sim dentro de nós. Você já parou para pensar como lida com as coisas, com o dinheiro, poder ser importante do que quanto você ganha? A verdade é que entendimento mais valioso não está fora, e sim dentro de nós. Você já parou para pensar que o modo como lida com o dinheiro pode ser mais importante do que quanto você ganha? O equilíbrio financeiro está muito mais ligado às nossas escolhas e comportamento do que ao tamanho da renda. O autoconhecimento é fundamental para criar uma relação harmoniosa e inteligente com nossas finanças. Quando você tem clareza do que é, quais são seus valores, objetivos e necessidades, fica muito mais fácil se organizar e evitar armadilhas como gastos impulsivos ou decisões precipitadas. Se você valoriza a segurança, talvez prefira montar reserva de emergência antes de investir em algo arriscado. Se seu objetivo é viajar, organiza o orçamento com essa meta em mente, evita que o dinheiro seja drenado com compras sem sentido. Quais são seus valores e objetivos que deveriam guiar suas escolhas financeiras? No processo de conhecer melhor, você descobre o que realmente importa na vida. O dinheiro deixa de ser fonte de ansiedade e passa a ser uma ferramenta poderosa para realizar sonhos e viver com bem-estar. Autoconhecimento não é luxo, é necessidade, porque quando você entende quem é e o que deseja, o dinheiro deixa de controlar você e passa a trabalhar a seu favor. Você já percebeu como o dinheiro pode mexer diretamente com nossas emoções? Não é apenas sobre número ou contas no banco. A saúde financeira tem impacto profundo na saúde mental. E muitas vezes é esse elo invisível que determina nossa qualidade de vida. Quantas noites de sono você já perdeu pensando em dívidas ou contas atrasadas? E muitas pessoas deixam de cuidar da própria saúde porque não conseguem pagar consultas ou terapias. Por outro lado, quando existe planejamento e clareza, o dinheiro deixa de ser fonte de ansiedade e passa a ser uma ferramenta para realizar sonhos e trazer segurança. Cuidar da saúde financeira é também cuidar da saúde mental. Não se trata apenas de ganhar mais, mas de aprender a se organizar e conhecer e usar o dinheiro como aliado. Quando você entende que equilíbrio financeiro é parte do equilíbrio emocional, descobre que o dinheiro pode ser um caminho para a paz, liberdade e realização. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Beijo! Que Vida a Vida está de volta. Depois de uma semana, nós retornamos com este programa que tem entrado na tua casa, que tem levado testemunho de vidas e de pessoas que compartilham aquilo que viu da vida e que com certeza tem trazido testemunhos relevantes
e que tem edificado a vida. Eu tenho recebido feedback, retorno de algumas pessoas que têm sido alcançadas pelos nossos programas, que têm mudado a perspectiva de enxergar os processos, que têm encarado os desafios de uma maneira muito mais dinâmica, muito mais animada. Peraí, se fulano superou, também vou superar. E eu tenho certeza que o testemunho de hoje, o programa de hoje também será relevante para vocês. Eu recebo aqui hoje, no Que Vida a Vida, com muita alegria, pastor Leandro Bochô. Ele é pastor sênior da Igreja Renovação, ministério que lidera há 12 anos. Ele tem forte atuação no discipulado, crescimento espiritual, expansão do reino de Deus. Ele é teólogo formado pela Faculdade Unida de Vitória, conhecido também por uma abordagem prática da fé. Ele conecta princípios com a vida cotidiana e isso é relevante, sem negociar fundamentos. Além do ministério pastoral, Leandro atua como empresário no ramo gráfico. Ele é assessor parlamentar do vereador Cabo Fonseca, ali em Cariacica, e também escritor, está aí com um livro na expectativa de ser publicado. Produtor de conteúdo digital na área de teologia, tem alcançado pessoas por meio de uma mensagem relevante, profunda e aplicável no dia a dia, e casado com Ana Caroline Bochô, é pai do Davi Luca e do Ezói, né? Ele é um esposo dedicado, naturalmente, né? Tem a família como base sólida da sua vida e do seu ministério. Tem a liderança marcada pelo trabalho em equipe, formando líderes na visão de crescimento, conduzindo a igreja com propósito, na perspectiva de impactar vidas, cidade e gerações por meio de uma fé viva e transformadora. É com alegria que eu leio aqui a sua biografia e te recebo aqui. Seja bem-vindo ao Que Vida a Vida, Leandro. Obrigado, Pantaleão. Uma alegria toda minha de estar aqui no programa nesse dia. Ah, que bom. Então, Leandro, você é um jovem pastor, né? Sim. É um jovem pastor, não necessariamente dizer a nossa idade, porque senão você vai me colocar em situação difícil. Mas o Leandro, ele parelha ali a idade com um dos meus filhos e vive esse desafio. Você é capixaba? Capixaba da Gema, nascido no Hospital Evangélico. Ah, aí sim. Sua família é toda aqui do Espírito Santo, com esse sobrenome Bochô aí? Pois é, apesar do Bochô, somos todos capixabas. Capixabas. Né? Nascido em Vila Velha, mas criado em Cariacica, né? Olha. Cariacica, minha terra mesmo. Que legal. E você hoje mora em Cariacica, no lugar onde você pastoreia? Sim, a igreja fica no loteamento Vista de Vitória, em Tucum, e eu moro num bairro próximo, né? No bairro Presidente Médici. Legal, que legal. Você está casado com a... Ana Caroline, há 12 anos. Fala um pouco comigo dessa sua relação aí com a sua esposa, com seus filhos, o Davi, né? Davi e Zói. Fala um pouco dos seus filhos aí. Então, a minha esposa, eu conheci ela, tinha 17 anos, né? Ah, que legal. E aí foi um período em que eu conheci ela ainda não professava a mesma fé que eu, e na época eu evangelizei ela, ganhei ela para Jesus e... Nós temos Jesus alguma coisa em comum, tá? Nós temos alguma coisa em comum, porque comigo também aconteceu assim. Eu já faço 40 anos, vou fazer 41 de casado agora. Glória a Deus. Mas aí sim, e os seus filhos? Então, sou pai do Davi Luca, que é um milagre, né? Meu filho teve complicações no parto, quase não nasceu, né? Nasceu sem sinais de vida, na verdade. Sim. E Deus nos deu a vitória ali, Amém. Graças a Deus. Faz 5 anos e estamos esperando a Zoe, que mês que vem tá chegando aí. Zói é uma expressão muito interessante, vocês fizeram uma boa escolha. Fala para os nossos telespectadores aí o significado. O que acontece, pastor? Todos nós temos um tipo de vida, né? O ser humano tem um tipo de vida, o animal tem um tipo de vida, e o tipo de vida de Deus se chama Zoe. Então, é o tipo da vida de Deus que Cristo nos deu ressuscitando. Interessante, pastor, que assim, como nós durante muito tempo demos pouca importância para que a gente coloque nos nossos filhos um nome que tem um significado, não é verdade? Verdade. A gente vem de uma tradição, por exemplo, de colocar muito nome dos parentes. Eu, por exemplo, me chamo Alcemir porque eu tive um tio que chamava Alcemir. Aí o tio chamou João, bota João. O tio chamou Antônio, bota Antônio. Acho que a gente tem que colocar no filho a identidade que, de fato, ele vai carregar, né? Exatamente. O que acontece, pastor? Muitas coisas, com o passar do tempo, com a tecnologia, com a internet, com o livro, foi moldando a cultura e a gente foi tendo outras percepções da vida, né? Então, assim, o brasileiro, ele tinha o hábito de replicar o nome, como o senhor falou, ou por afetividade, ou por respeito a algum parente, sem entender ali o sentido, apesar da cultura judaica já trazer isso, né? E, por exemplo, meu nome é por causa do cantor.
né? Sim, Leandro. Meus pais falaram assim, O ó... Leandro e o Leonardo. O teu irmão chamado Rodrigo, né? Sim. Qual nome vai ser do seu irmão? Que nome você quer? Aí o cantor tava no auge, aí botaram o nome pro meu azar, foi o cantor que partiu, né? Pois é, mas ainda bem que você está aqui, né? Eu, por exemplo, chamo Alcemir, disse aqui porque eu tenho tinha um tio que chamava Alcemir. E o mais interessante ainda, que é aí que os meus pais fazem. Eles acabam suprimindo o sobrenome da minha mãe. Colocar Alcemir Pantaleão, sobrenome do meu pai, sobrinho, por conta do meu tio. Ficou a família toda. Toda reunida. Né? Aí eu me lembro da experiência, Leandro, que assim, o meu irmão caçula, né, foi pai, e aí nós fomos pro cartório. Chegou lá e botou o nome do meu irmão, do meio, que é Agnus. Aí a mulher do cartório, mas não tem que replicar o nome, então é um pouco cultural, mas há um significado do ponto de vista nominal, né? Sim, a Bíblia está repleta de exemplos, né? O fato do próprio Deus mudar o nome, né? Sim. O Abrão, que é um pai excelente, tem que ser mudado para Abraão, que é pai de multidão. Boa. Toda hora vai sendo falado aquele nome, crie, por isso falei. Sim. Então você vai falando, até que aquilo se torna Boa. real, né? O próprio Jacó, né? Jacó para Israel. E vai embora. A Bíblia está repleta de exemplos assim. E o Leandro, ele é similar com o Leonardo, que é como um leão. Né? E aí em Provérbios fala o quê? Que o justo é usado como um leão. Então eu tomo para mim o nome profético. Você já arranjou um jeitinho de profetizar sobre o seu nome. Aleluia. Leandro, fala pra gente um pouco desse desafio de um jovem pastor para essa geração. Porque assim, por mais jovem que você seja, você hoje tem uma conexão, você é pastor de uma geração que de fato já nasce conectada. Sim. Né? Já nasce conectada. Como é que é o desafio de ser pastor para essa geração que tá vindo aí? Não falo nem para a sua geração, para a geração que está vindo. O desafio é outro porque aquilo que o ministro vai falar, ele é colocado à prova. Só que nós também sabemos que existem meias verdades. Né? O que a serpente fala para Eva? Porventura o Criador falou que não podia comer de nenhum dos frutos? Não, a Eva não. Não foi isso que ele falou. A gente pode comer de tudo, mas no meio do jardim tem um fruto que não pode comer. Então, assim, é exatamente o desafio que a gente encontra com os cortes, que são meias verdades. Boa. Que as pessoas, elas pegam aquilo dali e fazem como uma verdade absoluta. Uma vez, Pantaleão, eu tive um problema com um membro e eu fui muito duro, falei pesado. E naquela infantilidade, porque a gente vai amadurecendo com o tempo, eu cheguei em casa assim, falei que tinha que falar. Naquela hora o Espírito Santo me repreendeu. Boa. E ele falou o seguinte para mim, no meu espírito: Jesus não era apenas verdade, caminho e vida. Então a verdade, ela tem que ter uma direção e ela tem que gerar vida. Verdade sem direção, sem vida, mata as pessoas. Boa. Então, toda verdade, todo ensinamento, ele tem que ser completo. Eu não posso pegar um vídeo, pastor, de 30 segundos e fundamentar a doutrina, encurralar o pastor, encurralar a liderança, encurralar o ministério, por causa de um videozinho de 30 segundos de alguém que não sabe nem o que é pastorear. Eu acredito muito que também tem um outro problema, que hoje as pessoas acabam, por conta dessa conexão, se eu falar bobagem, você tem liberdade de me corrigir, acabam deixando de ser pastoreada pelo pastor para ser pastoreado pelas redes sociais. E é o que você disse, e na rede social vem de tudo. Tudo. Vem o que presta e o que não presta. E ali revestido de uma suposta verdade. Né? Então, assim, esse é o desafio. Acho que nós vamos ter que ter uns 2 programas, porque o nosso tempo já está estourando ali. Então, assim, e aí vem uma outra questão que é extremamente relevante e que eu atribuo como importante, é você enfrentar esse desafio de trazer essa galera que está chegando e ter a linguagem para alcançá-los. Eu, por exemplo, já não tenho mais a linguagem para alcançar essa galera do ano 2000, da geração Y, Z. Eu já não alcanço, eu sou um baby master lá para trás, eu sou um jurássico para essa geração de agora. Mas eu também acredito que a gente não pode desprezar os jurássicos, porque eles nos trouxeram até aqui, ou nós trouxemos até aqui, com tudo aquilo de preço que nós pagamos para a igreja chegar até aqui. Alguém que vivenciou, alguém que participou do ministério, que tem a maturidade do ministério, precisa treinar um novo time para que isso continue. É o Moisés e o Josué. Boa. Entende? Tem que dar continuidade. Agora a gente tem 2 problemas. Um que não entende que o tempo se findou e o outro que não sabe respeitar a trajetória. Eu acho que esse é o maior desafio, viu, Leandro? Desafiador. Acho que esse é o maior desafio. É exatamente você entender que eu, por exemplo, estou num processo de transição na igreja onde sou pastor.
Porque eu estou entendendo que, assim, eu cheguei, quem me trouxe até aqui, primeiro, não tem força para continuar comigo. Segundo, eu que cheguei até aqui, não tem mais linguagem, não estou falando de fundamento, linguagem para comunicar, para conectar com essa galera que está chegando. Então, a gente tem que entender que eu tenho que ir saindo do palco e para bastidores. Não vou sair de cena. Exatamente. Mas vou servir dando direção. Com relação da linguagem, quando o senhor vai comprar uma água mineral, tem lá o prazo de validade da água, correto? Sim. Mas a água, ela não vence. A água não vence, não tem validade. Sim. O que vence? A embalagem. Boa. Então, a água, ela é a água. Ela nunca vai vencer, mas a embalagem, a roupagem, a comunicação, ela não é a mesma. E a gente precisa entender isso. Boa. Entende? Nós estamos recebendo aqui no Que Vida Vida, pastor Leandro Bochô. Ele é pastor ali em Cariacica, é um jovem pastor que tem servido de maneira dinâmica, é pai, é filho, né? E é servo de Deus. Então, a gente vai continuar nesse bate-papo, o tempo está voando hoje. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ficar com a palavra da Isabela Dantas e já voltamos. Sai daí não, afasta o controle do seu lado, porque o segundo bloco vai ser melhor do que o primeiro. Olá, hoje eu quero te convidar a fazer uma pausa comigo para refletirmos sobre algo que faz parte da vida de todos nós, a família. A família é o primeiro lugar onde aprendemos sobre convivência, cuidado e pertencimento. Mas também é o espaço onde surgem desafios, diferenças e conflitos. Porque ela é formada por pessoas e pessoas que estão constantemente em processos de aprender, de errar e de recomeçar. Diante disso, vale uma pergunta. Que significado eu tenho dado à minha experiência dentro da minha família? Você já parou para pensar? O que a sua família significa para você? Buscar sentido nas relações é algo muito importante. A psicologia existencial, especialmente as ideias de Viktor Frankl, nos lembra que ser humano, buscar sentido na vida é o que faz a gente ter um propósito. Isso significa que não vivemos apenas para evitar dificuldades, mas para encontrar significado na forma como lidamos com elas. Quando olhamos para a convivência familiar, isso aparece em atitudes simples. Ouvir as pessoas com atenção, ter mais paciência, reconhecer que temos limites, saber pedir desculpas, oferecer ajuda, compreender a forma e o jeito do outro. Nem sempre conseguimos mudar as situações ou as pessoas que estão à nossa volta, mas sempre podemos escolher nossa postura diante delas. O amor é essencial dentro da família. É ele que nos ajuda a fazer as escolhas diárias. Essa perspectiva também dialoga com os pensamentos bíblicos, que orientam a prática do amor nas relações. Em 1 Coríntios 13, 4, encontramos a reflexão: o amor é paciente, o amor é bondoso. Como é difícil viver isso dentro da família, não é verdade? A paciência. Essa frase simples é um convite importante. O amor vivido dentro da família não é apenas sentimento, é atitude diária. É uma escolha, é uma construção. Dá sentido. Faz a família não esteja em busca de perfeição, mas em transformação. Convivência é aprendizado, diferença em crescimento, a presença em cuidado verdadeiro. Porque muitas vezes o significado aparece nas pequenas coisas, nos pequenos gestos, nas conversas sinceras, no momento de parar para escutar o outro, num gesto de acolhimento ou simplesmente na decisão de estar presente. Então, eu deixo essa reflexão para você. Você tem vivido sua presença dentro da sua família de forma consciente ou apenas está seguindo o seu ritmo automático de rotina? Talvez possamos mudar a forma e a história das nossas relações familiares, a partir do momento
que escolhemos participar verdadeiramente das relações dentro da nossa família. A vida familiar é uma construção. Todos os dias precisamos parar e analisar o quanto nós impactamos na vida de quem está ao nosso lado e o quanto nós realmente valorizamos e temos consciência dessas relações. Com as imperfeições, nós aprendemos e podemos recomeçar. Conforme o Franklin nos lembra, temos liberdade de escolher, nas nossas atitudes, como viver o hoje para construir o nosso amanhã. Pense nisso. Até o nosso próximo encontro. Que Vida a Vida está de volta. Nós estamos recebendo aqui o pastor Leandro Bochô, é pastor ali em Cariacica, na igreja, deixa eu pegar aqui para não falar errado, né? Igreja Renovação, lidera esse ministério há 12 anos, ali em Cariacica. A gente já teve aqui um pouco trocando as nossas ideias, compartilhando um pouco, trocando ideia não, compartilhando aquilo que a gente acredita, né? Aquilo que nos trouxe até aqui, aquilo que tem trazido ministerialmente o pastor Leandro até aqui, e ele tem uma situação inusitada, ele vai compartilhar com a gente. É que vocês conseguiram comprar, é próprio lá o imóvel hoje? Como é que foi esse desafio de comprar aquele imóvel próprio? Há quanto tempo já é de vocês lá? Nós estamos lá tem 9 meses. Ah, então, é recente. Recente. É. Como é que foi essa experiência que vocês acontece, viveram lá? pastor? Em dezembro nós tivemos uma conversa com o dono do imóvel, onde ficou acordado que nós sairíamos em 6 meses do imóvel. E foi assim, loucura, porque a renovação... Você já tinha um grupo contigo, vamos pro meio da rua, vamos congregar aí agora. Isso aí. E aí o que acontece? No nosso bairro, que era Porto Santana na época, não tinha um galpão, não tinha um espaço. São vizinho do pastor Paulo César? O pastor Paulo César é um amigo nosso, né? Legal. De longa data. Presidente das PLEC. Isso. E aí o que acontece? Não tinha espaço onde nós poderíamos alugar. E aí, próximo a esse loteamento Vista de Vitória, tinha um terreno meu que era particular, eu cedi ele para a construção da igreja. E ali, ainda assim, era desafiador, porque a arrecadação, a igreja, a Renovação hoje, é uma igreja de muitos jovens. Então, você tem muita vida, muito ânimo, mas o jovem em si, a questão de recurso, não é a praia dele, né? E aí, assim, a solução que nós tivemos, um amigo meu me apresentou os biscoitos e tal, e a solução que nós tivemos foi vender biscoito no Pix da Confiança, no Sinal. Olha que legal. Né? Nós vendemos até hoje, em frente ao BH, ali na Lindenberg. Sim. Né? E aí a gente foi vendendo de 15 em 15 reais. A Igreja Renovação foi construída com muita unidade, com muita fé, muito amor. Compraram o terreno e construíram. E construímos, Fizemos uma construção ali em torno de 250 mil reais, sem nenhuma dívida para pagar, tudo pago, para a glória de Deus. Eu acredito que isso é um selo dos céus, né? Não, sem sombra de dúvidas, pastor. E essa é uma das histórias em que a gente vê a confirmação de Deus no ministério, né? Eu falo assim, o biscoito, mas teve também venda de açaí, morango do amor. A gente foi se envolvendo. Você me remete a 1983. Olha só onde ficou isso, né? Quando nós começamos um ministério em Vitória também, eu fazia parte de um ministério, eu me lembro que a gente ia para feira, irmão, vender salgado, vender um monte de coisa para comprar instrumento para a igreja, para comprar... Pastor, eu aprendi uma coisa. 2 pessoas em unidade fazem mais do que 2.000 desunidas. Concordo plenamente contigo. Então, o pastor que estiver ouvindo, o ministro que estiver nos ouvindo, o importante é caminhar em unidade. É só ver, por exemplo, a própria Torre de Babel. Deus fala assim, nós não poderemos contê-lo. Olha, Deus está falando que ele não pode conter o homem em unidade. Unidade, muito boa. Pastor, aí de repente você vai, se estabelece como pastor na cidade. Eu sei que você tem uma missão, uma jornada ainda pela frente. Mas e essa sua veia aí de assessoria? Como é que você deu isso? Como é que você está se sentindo dentro desse ambiente? O ambiente político eu sempre estive envolvido, assim, em volta, né? A assessoria agora é a primeira vez, mas eu sempre estive ali desde a minha juventude. Eu sou novo, mas desde quando eu era de menor. Né? A gente veio já de uma família, assim, politicamente ativa. E, assim, algo curioso, né? Minha esposa teve um sonho uma semana antes de uma ligação. Ela falou assim, Leandro, eu sonhei que o Cabo Fonseca te procurava para trabalhar com ele na campanha. Você acredita? Acredito. Então, assim, se acontecer, falei, tudo bem. E deu uma semana,
o Cabo Fonseca me procurou, eu entendi com o sonho dela, que já era uma resposta. O Cabo Fonseca é uma pessoa maravilhosa, é um presbítero, ministro das Assembleias de Deus. Homem de Deus, certo. Homem de Deus. E assim, a gente tem o mesmo alinhamento de pensamento, né? Político, teológico. Já tive a oportunidade de ter uma amizade há muitos anos, antes de ser até mesmo policial, militar. E eu vi que era um propósito de Deus, topei o projeto, ganhou as eleições e me deu a oportunidade de estar ali somando, trabalhando junto com ele. E vamos galgar, se Deus permitir, degraus maiores ainda. Muito bem, parabéns. Eu acho que o homem de Deus ele tem que ser relevante para essa sociedade, aonde Deus direciona para ele estar. Exatamente. Entende? E essa questão do ramo empresarial aí? Então, a área empresarial também veio da família, né? Meu pai é gráfico e aí você acaba acompanhando o mesmo. Como é que faz para conciliar isso? Né? Porque eu estou te fazendo uma pergunta. Desafiador. Eu estou te fazendo uma pergunta porque eu já vivi na pele. É desafiador associar gráfica, assessoria, igreja, pai, marido, provedor da casa e por aí vai. É um negócio assim que nem eu sei te explicar, né? É Deus para sustentar a gente, dar força, irmão. É verdade. E assim, se eu posso te dar alguma palavra, siga nesse seu propósito, porque eu passei por ele sem negociar fundamentos, sem abrir mão do meu ministério, entende? Eu nunca fui pastor em dedicação exclusiva, fui pastor que trabalhei 36 anos no serviço público e sempre pastoreei. E cheguei até aqui, entende? Talvez eu não seja o pastor da maior igreja na cidade onde estou, mas eu qualifico como uma das melhores igrejas. Porque a gente tem fundamento e tem palavra. E o que eu sinto é que a igreja que você pastoreia, sem estar lá e já estou me oferecendo para ir lá visitar, vai ser um prazer. Tem fundamento e tem palavra. Sim. Lá, para o senhor ter ideia, pastor, nós trabalhamos com célula, né? As apostilas da célula, eu faço questão de eu mesmo escrever, fundamentar, né? Quando eu removi quando éramos, né, tínhamos escola dominical e usávamos o modelo das Assembleias de Deus, do CPAD, na época eu decidi remover. Uma das razões é porque, assim, a editora, ela não sabe o problema da igreja local. Então, quem sabe o problema sou eu, que sou o pastor. Exatamente. Então, os ensinamentos vieram exatamente direcionados em cima disso. Hoje, os nossos movimentos celulares são pautados em cima de doutrinas teologicamente fundamentadas, onde a gente entende que o crescimento na fé, ele é um processo, né? O amadurecimento, ele é um processo. Boa. Recebemos aqui pastor Leandro Bochô, é pastor na cidade de Cariacica, do Ministério Renovação, né? Está localizado ali no bairro Vista de Vitória, em Tucum. Vista de Vitória, em Tucum. Pastoreia ali, lidera esse grupo há 12 anos, está assessor parlamentar, né? É também empresário, mas sobretudo é servo de Deus. Uma alegria te receber aqui e já está aberto o convite para a gente voltar e continuar esse bate-papo. Vai ser um prazer. Posso falar do que vi na vida? Pode, Bondade deve. de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aliás, Deus é bom o tempo todo. O tempo todo. Eu Ele estou é bom. passando por esse processo de luto pela perda do meu filho e as pessoas falam assim, poxa, pastor, você está tão bem. Eu falei assim, não, eu estou bem porque eu sei quem sustenta a minha fé. Exatamente. E o que sustenta a minha fé é que me dá esperança, porque senão não tem sentido eu subir no altar e proclamar uma palavra de vida eterna de um Deus que é o Deus da vida eterna. Eu tenho dito o seguinte, Deus é o Deus da vida, mas também é o Deus da morte. Ele diz lá na palavra, sou eu quem dou a vida e sou eu quem tiro a vida. E se Deus quis tirar a vida do meu filho, é porque ele tinha um propósito. O que eu busco enquanto família é entender o propósito. O porquê Deus permitiu, não o porquê, mas para que Deus permitiu que o meu filho partisse. Mas o que sustenta a nossa fé é a certeza de que nós vamos nos encontrar na vida eterna. Exatamente. Não é verdade? Deus. Por isso que eu digo que Deus é bom o tempo todo. É verdade. Né? E Vida a Vida fica por aqui. A gente volta na semana que vem. Fica ligado com a gente. Mas antes, vamos deixar o pastor dar uma palavra para vocês aí de agradecimento. Vocês terem suportado até agora. Eu agradeço aos telespectadores, agradeço, pastor, pelo convite, tá bom? Como eu falei aqui da Igreja Renovação, eu não posso deixar de agradecer a cada membro, a cada pessoa que às vezes também não é membro, mas que caminhou com a gente nesse período. Nenhum líder, pastor, chega em um lugar sozinho. A gente, o povo que Deus coloca no nosso coração, eles fazem nosso coração arder e isso vira um combustível. Quero expressar meu agradecimento a cada um deles, né? Como foi mencionado aqui, ao Cabo Fonseca, que caminha com a gente na cidade. E é isso. Obrigado por tudo. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém. A gente volta na semana que vem. Fica ligado com a gente.